Bons dias, vou falar-vos de uns vermes que infestam os peixes que nós muitas vezes consumimos, que são os anisakis. E começo o meu discurso. Caros amigos, gostaria de falar-vos de uns bichinhos que têm um nome muito simpático, dão pelo nome de anisakis, mas que são bichos, na realidade, muito pouco simpáticos, nada simpáticos mesmo, sobretudo quando entram em contacto com o homem. Estes anisakis são vermes, isto para utilizar uma designação um bocadinho mais científica que bichinhos, são vermes parasitas que vivem no meio marinho e que vivem, evidentemente, sendo parasitas, colonizando, infestando outros organismos vivos. Bom, à partida, os anisakis são, na realidade, milhares de ovos minúsculos que estão depositados no fundo do mar. Estes ovos têm um período de incubação de 3 semanas e, ao fim de 3 semanas, dá-se a eclosão. Ora, quando se dá a eclosão, estes minúsculas larvas de anisakis tentam encontrar imediatamente um primeiro anfitrião, tentam encontrar imediatamente um primeiro organismo que possam colonizar. E esse primeiro anfitrião é normalmente um pequeno invertebrado, por exemplo, um pequeno camarão, que estas pequenas larvas, que estão ainda em crescimento, colonizam integralmente. O passo seguinte, no crescimento das larvas, dá-se quando este pequeno invertebrado, quando este camarão, é ingerido, é comido por exemplo, um peixe, por um peixe de dimensões médias. E aí, os anisakis que tinham infestado este camarão, rapidamente se propagam pelo corpo, sobretudo pelo aparelho digestivo, pelo tubo digestivo deste peixe de médias dimensões e rapidamente tomam conta do tubo digestivo deste peixe. A terceira fase do crescimento dos anisakis dá-se quando este peixe é ingerido por um animal maior. Um animal maior, que normalmente é um mamífero marinho, por exemplo, uma baleia, e aí os anisakis que colonizavam o aparelho digestivo do peixe invadem também o aparelho digestivo da baleia e atingem, nessa fase, o estado adulto. E é nessa fase que se reproduzem, é nessa fase que põem ovos, os ovos são eliminados com as fezes da baleia, são depositados no fundo do mar e o ciclo volta ao princípio. Ora, tudo isto se passa na maior harmonia e num ambiente de grande felicidade e de grande concórdia para todos os participantes neste processo. O problema surge quando o homem entra neste processo. Porque muitas vezes o terceiro anfitrião não é uma baleia, é o homem. Porque o peixe, em vez de ter sido comido por uma baleia, foi pescado e acaba na nossa mesa. Ora, e justamente quando é o homem que ingere um peixe infestado por anisakis, aí as consequências são muito mais graves. Há que dizer que nem sempre. Muitas vezes o sistema imunitário humano elimina as larvas dos anisakis, outras vezes essas larvas circulam livremente no nosso organismo e acabam por ser eliminadas também com as fezes, mas há casos em que não é assim. Há casos em que a passagem dos anisakis pelo nosso aparelho digestivo ocasiona fenómenos alérgicos graves, e há casos em que os anisakis não circulam pelo nosso aparelho digestivo, mas agarram-se a um órgão do aparelho digestivo, por exemplo, ao estômago ou aos intestinos. E aí as consequências podem ser dramáticas. Há um risco gravíssimo de perfuração. Isso pode levar à necessidade de proceder à ablação de uma parte desse órgão e, em certos casos, quando o diagnóstico não é feito a tempo, pode haver até risco de vida. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Quero transmitir a mensagem de que, na realidade, devemos deixar de comer peixe, devemos passar a comer carnes vermelhas, porque estas são muito mais saudáveis que o peixe. Não é de todo essa a minha mensagem. A minha mensagem é que devemos continuar a consumir peixe. Eu sou um grande consumidor de peixe, mas devemos fazê-lo com precauções. E, na realidade, há uma precaução muito simples que se pode tomar, que é a do tratamento térmico. O tratamento térmico, quer por frio, quer por calor,
elimina os anisakis. Portanto, passemos a consumir peixe bem cozinhado, passemos a consumir peixe que foi congelado previamente, sobretudo se o consumimos cru, e bom apetite.